seria legal, a partir de agora, começarmos a esquecer do binarismo político? Esquecer que existe só esquerda e direita? Esquecer que a gente tá lidando só com coxinhas e petralhas? Esquecer que a gente tem azul e vermelho? A gente poderia esquecer disso por um minuto. O PSDB tem que se fortalecer enquanto a principal alternativa de poder a esse modelo petista que tanta infelicidade vem trazendo ao Brasil, e o nosso papel também é agir em conjunto com os outros partidos de oposição. Definimos nos engajar nesse movimento conduzido por liderança da sociedade civil pelas manifestações do próximo dia 13. Vamos botar assim a nossa cara e dizer basta tudo isso que vem acontecendo com o Brasil. Nós vamos continuar aqui combatendo o governo, nos dispondo a votar matérias que sejam estruturantes e de interesse do país. Vamos continuar fazendo o que nós sempre fizemos. Vamos mostrar ao TSE a importância de, o mais rapidamente possível, analisar as contundentes provas que lá estão. Vamos para as ruas nos manifestar contra o governo que aí está e vamos aqui apresentar uma pauta, já que o governo não existe. O governo não existe como propositor de políticas públicas, o governo não existe como propositor aqui no Congresso de projetos que possam minimizar os efeitos dessa crise. Há um vácuo gravíssimo hoje no país de poder e quem vem pagando a conta são os brasileiros mais pobres. Eu acredito que o objetivo da oposição pode ser inviabilizar a ação do governo. Mas a ação do governo não vai ser inviabilizada pela oposição, faça ela quantos pedidos de impeachment fizer. Isso nos levará necessariamente a voltar a crescer e também a gerar empregos. E o governo tomou todas as medidas nesse sentido. Nós estamos reconstituindo a base política de sustentação do governo. E é absolutamente garantido que nós iremos ultrapassar essa crise. O meu governo não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Não é o meu governo que está sendo acusado atualmente. Esquecer que um defende o MST, que um defende o ILISP, não sei. Será que a gente poderia esquecer disso por um segundo? Ciência política não é só com duas visões políticas. Ciência política não abrange apenas dois lados. Caso algum de vocês conhecem, existe um diagrama que chama diagrama de Nolan. Ele costuma avaliar a sua visão política baseado em 20 perguntas, 10 sobre cunho social e 10 sobre cunho econômico. E elas são muito importantes, até porque a gente costuma, às vezes, até explicar errado o conceito de esquerda e direita. A gente explica errado que esquerda é quem defende a intervenção do Estado na economia, mas não na sociedade, ou minimamente na sociedade. E a direita, por sua vez, é quem defende a não intervenção estatal na economia e a intervenção estatal na sociedade. É o que a gente chama de conservadorismo. Por isso que muitos de direita são chamados de conservadores e muitos de esquerda são chamados de liberais, por conta desse cunho social. Enquanto na economia, o que a gente fala é de neoliberalismo, de liberalismo, justamente por conta desse aspecto econômico da direita e justamente esse aspecto keynesiano de protecionismo, às vezes até de fechamento de barreiras, de não exportação, não importação, a valorização do mercado interno, tudo isso para a esquerda, né, que preza pela proteção da sua própria economia, isto é, pela intervenção do Estado na economia. Ambos acreditam na intervenção do Estado, tanto na economia quanto na sociedade, de forma mínima ou de forma máxima, ambos concordam que o Estado deve intervir na vida do ser humano, sim. Enquanto isso, existem os estadistas. Estadistas são aqueles que acreditam que o Estado ele deve interferir tanto na economia quanto na sociedade, isto é, que ambos, economia e sociedade, deve ser responsabilidade do Estado, em suma ou de forma máxima, isto é, com ditaduras. De forma mínima, eu digo, em ambos os sentidos, porque se a gente pensar numa intervenção mínima do Estado, tanto na sociedade quanto na economia, a gente vai pensar muito no liberal. No diagrama de Nolan tem a parte superior, a parte esquerda, a parte direita, a parte inferior e a parte central. A parte central são centristas, a parte da esquerda
esquerdistas da direita, direitistas de cima, a superior, libertária, e inferior a estatista, né, estadista. O que a gente pode dizer sobre isso é que muitas das ditaduras são classificadas como estadistas em um nível muito grande, em um nível superior, e várias das liberais são classificadas na parte de cima. E aí a gente tem algumas variações, como o liberalismo, que preza a parte superior do diagrama de Nolan, ou seja, o libertarianismo, que a gente chama da parte superior do diagrama de Nolan, à direita, ou seja, com a liberdade econômica em primeiro lugar. Aspectos morais e sociais, ainda um tanto quanto conservadores, porém com essa liberdade ambígua, né? A gente tem também a concepção de que tudo deve ser esquerda ou direita. Se você não é petista, provavelmente você é direitista, PMDBista, PSDBista. Se você não é PSDBista, provavelmente você é petista, pessoalista, todos esses tipos de coisa. A gente costuma atribuir a um partido a sua legenda. Então, se o partido chama por Partido Social Liberal, a gente tende a acreditar que ele tem preocupações sociais e ele é liberal, quando às vezes, muitas das vezes pode não ser. Quando a gente vê PMDB, quando a gente vê PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro, será que eles são sociais-democrata mesmo? Será que eles são de centro-esquerda? Será que eles são liberais? Será que eles são estadistas? O que será que eles são? A gente tem essa erroneidade na hora de poder atribuir a um partido o que o seu nome diz. O seu nome veio da formação do partido, ele nem sempre pode ter a ver com a sua ideologia. Ele nem sempre pode ter a ver com os indivíduos que compõem o partido. Então eu tenho vários indivíduos que compõem o Partido Novo, por exemplo, que é um partido que é recém-formado. Quer dizer que então todos eles são liberais só porque a proposta do partido é ser novo, é ser liberal? Quer dizer que não tem nenhum conservador ali? Que nenhum deles traz ideias muito antigas pra cá? São concepções errôneas que a gente tem e que a gente deve deixar de ter, porque esse binarismo político não pode existir. Não existe.